um prazer estar com vocês aí. Pena que nosso primeiro dia a gente pegou esse clima de inverno no meio de um verão atípico, impossibilitou que a gente tivesse aí presencial, mas a partir da próxima semana estaremos aí, graças a Deus, juntos, tá? Alguém aí teve algum problema com água hoje? Porque eu não consegui nem sair de casa, né? Mas espero que, se alguém saiu, conseguiu voltar tranquilo, sem nenhum problema, né? Mas são coisas que acontecem aqui na nossa cidade, quando chega mais perto lá do inverno, volta a acontecer isso aí, alaga tudo, e a gente tem que ir dando o jeito da gente, né? Ou de forma presencial, ou de forma remota, mas a gente vai seguindo aí da melhor forma possível. Para quem chegou depois, tá, estou pedindo para lá no grupo do WhatsApp colocar o nome completo, e se precisar de uma chamada, já tem um registro de vocês, depois eu lanço, tá certo? Estou com esse probleminha aí, como eu falei para vocês, de câmera no meu computador, mas aí o colega já está gravando, tá? E hoje vai ser só umas boas-vindas e a gente falar um pouquinho sobre a disciplina da gente, tá? Vocês são todos do curso de ABS, ou tem gente de curso diferente? Eu sou de ABS. Eu sou de redes. Rede, né? Certo. Tá, ó, já tem Lucas aí pedindo para De ADS, de redes e tem outro também. internet. Ó, tem gente pedindo para adicionar lá no grupo do WhatsApp, aí se vocês puderem adicionar os colegas aí, ó, estão escrevendo, a gente vai pulverizando. Eu gosto muito, tá, pessoal, de grupo do WhatsApp, por quê? Porque a gente fica com a comunicação em tempo real. Então, por exemplo, dia de hoje, né? Professor, vai ter aula, não vai ter aula? Professor, pelo amor de Deus, vou chegar um pouquinho mais tarde, segura a onda, entendeu? Então, a gente vai ali, né? Todo mundo segurando as pontas dos colegas, para ninguém se prejudicar, tá? E também a questão de, professor, envio material, tá? Todas as aulas eu envio para vocês, o que for de exercício eu passo também, enfim, fica muito mais rápido essa nossa comunicação, tá? E aí vocês podem falar comigo lá, tranquilamente, lá no grupo, tá? Se eu não responder na hora, porque estou trabalhando, estou em reunião, estou em alguma atividade, mas eu nunca deixo de responder não, tá, pessoal? Por isso que eu faço questão de participar desses grupos do WhatsApp. Pode falar comigo também no privado, também não tem problema, porque a gente sabe que tem algumas questões mais pessoais, assim, ou que a pessoa não quer se expor muito, né? E aí quer falar nenhum, tá? Só se identificar, meu nome é fulano de tal, sou do Exuda, até porque eu ensino também em outras instituições, saber E que... o seu áudio não está saindo, não. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Tá. Então, assim, o que eu estava falando é que quem tiver algum problema, meio que particular, ou não quiser falar no grupo, não tem problema, pode falar comigo no privado também, tá? A gente sabe que às vezes é alguma coisa de cunho mais particular e não quer se expor tanto, não tem problema. Basta só você se identificar, que é aluno fulano de tal, do Exuda, período tal, para poder identificar, né? Porque eu também leciono em outras instituições e são muitos alunos, certo? Fora isso, eu vou ver aqui pelo meu mosaico, está aqui em ordem alfabética, eu estou com 30 pessoas aqui. Vocês começaram as aulas ontem, não foi isso? Isso, professor. Foi presencial? Segunda-feira. Foi Segunda-feira, professor. então teve segunda e terça presencial? Só segunda presencial. Só segunda presencial? Ah, mas vocês conseguiram já se encontrar, né? Se conhecer, tudo. Beleza. Bom, então eu vou fazer uma prévia chamadazinha aqui no meu mosaico, e aí vocês vão se apresentando, tá? Por exemplo, Adriel Correia. Qual é o curso, Adriel? Qual é o teu curso, Adriel? ADS, né? Beleza. Joia. André Vinícius. Oi, boa noite. Meu curso é segurança.
Beleza, boa noite, André. Bem-vindo. Arthur Pereira. Oi, eu sou do curso de ADS também. Show. Carlos Everton. Boa noite, professor. Sou de ADS. DS. Christian Matheus. Boa noite, professor. Sou DDS. Joia. Daniel. Daniel tá por aí? Então vamos pular, depois ele fala. Daiane Souza. Boa noite e ADS também. DS. Diogo Henrique. Diogo tá por aí? Tá bem baixinho, Diogo. Oi, ADS também. ADS, show, show. Eduardo Lucas. Boa noite, ADS também. Boa noite. Emanuel. Boa noite, professor. Sou de ADS também. Felipe Torres. Felipe Torres. Pula. Gabriel Roberto. Boa noite, ADS. José Edmilson. Boa noite, sou do ADS. Judson. Judson. Segurança da informação. Show de bola. Júlio Falcão. Boa noite. Redes. Redes. Júlio Gabriel. Oi. Boa noite. Tá. De Pablo, né? Deixa eu ver se eu fecho aqui. Já botou? Júlio Gabriel. Boa noite. Segurança da informação. Beleza. Kelvin. Kelvin André. É Kelvin André. Desculpa. ADS. Valeu, Kelvin. Lucas José. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Segurança da informação. Boa noite. Luiz Arthur. Luiz está aí? Luiz Arthur? Boa noite, professor. ADS também. ADS. Luiz Guilherme. Boa noite, professor. ADS. Redes. Redes. Maria Júlia. Boa noite, professor. Meu curso é Redes. Joia. Matheus Williams. ADS, professor. Massa. Matheus Marvin. Boa noite, ADS. Pablo. Boa noite, ADS. Show. Rodrigo Belarmino. Boa noite, ADS também. Show. Rodrigo Luckwood. Boa noite, professor. Redes. Como é que sobrenome? Como é que pronuncia teu nome, cara? Lucavo. Lucavo. Beleza. Samara. Boa noite, professor. É ADS. Sami. Boa noite, ADS também. Tomás. Boa noite, professor ADS. E Wilson. Boa noite, ADS. Certo. Beleza, galera. Já tem algum representante de turma, vocês aí? Ou ainda não? Ainda não, professor. O professor Xavier comentou no final da aula, não. Isso é normal, é natural, pessoal. Com o tempo, vocês conseguem um representante para falar em nome da turma, que às vezes a turma tem algum consenso, né? E aí, para não estar todo mundo falando, e quando todo mundo fala, acaba gerando telefone sem fio, né? Aí, às vezes, vocês se juntam, e aí se reúnem, entram em algum acordo, e aí o representante fala em nome da turma, né? Isso é bem tranquilo e bem normal, tá? É só para eu saber. Bom, pessoal, eu sou novato na casa, certo? Mas eu já leciono há mais de 15 anos, nos cursos de tecnologia um pouco menos, tá? Eu trabalho na Tascom Tecnologia, que é uma empresa voltada para desenvolvimento de software
na área de saúde, e lá na Tascom eu já passei por diversos setores, tá? Uma empresa que nasceu como uma startup e hoje já deixou de ser startup, já tem mais de 100 colaboradores, e eu fui galgando lá na minha trajetória, e hoje eu sou gerente de projetos educacional e de outros projetos também relacionados a desenvolvimento de software também, tá? E já passei pela área de suporte, né, que é muita coisa que a gente vai ver na disciplina desse semestre. Já passei pela área de transformação digital, que é super interessante. Já passei pela área de desenvolvimento e já passei também pela área de testes da empresa, e hoje estou nessa função que eu falei para vocês, tá? A nossa disciplina, ela vai ser uma disciplina que vai ter bastante conteúdo. Como eu falei para vocês, eu estou chegando agora e eu vou alinhar direitinho como é que a gente vai fazer em relação a questões relacionadas à própria disciplina, avaliação, aulas práticas, essas coisas todas, com a coordenação e as pessoas pertinentes, né, porque tem que solicitar isso para fulano, aí tem um determinado e-mail, então essas coisas todas aí eu vou pegar, mas são coisas de bastidores, tá? Mas estou aos poucos pegando, né, toda vez que a gente entra numa casa nova, sempre tem, cada instituição tem suas normas, né, e a gente vai pegando e se adequando ao longo do semestre, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, pessoal, alguns informes, tá, sobre a disciplina, que já aviso para vocês que não é uma coisa engessada, tá? A gente pode estar alterando uma coisa aqui, outra coisa ali, ao longo do semestre, sem problema nenhum, acho que seja de comum acordo, né, e que seja também autorizado pela instituição, tá? E é nada que é muito diferente que vocês vão ver também nas outras disciplinas, tá? Porque a gente tem uma tendência a seguir as normas institucionais, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês, e aí, ó, essa questão de ementa, horários, os critérios de avaliação, os meios de tecnologia, informação e comunicação que a gente vai utilizar, e as referências, tá certo? Então, isso aí a gente vai passando para vocês. Então, na ementa, e aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Quem quiser parar para falar, não precisa levantar a mão, não, tá? Basta abrir o áudio, professor, ó, isso aí eu não entendi, isso aí como é que vai ser, isso aí dá para a gente se organizar melhor, enfim. E aí a gente vai, né, pessoal? Vai construindo o semestre juntos, tá? Então, a nossa ementa, ela é, assim, a grosso modo, bem macro, né? Tem os principais pontos, que é a introdução à informática, a evolução e os conceitos da disciplina, de fundamentos de computadores e redes, né? A gente também vai ver a parte de arquitetura e um sistema de informação, quais são as unidades básicas computacionais, o funcionamento dos sistemas operacionais e o funcionamento de redes de computadores, tá? Né? A gente tem essa disciplina, uma carga horária de 80 horas, sempre nas quartas-feiras, e sempre no turno da noite, iniciando às 19 horas. Eu sempre dou aquele horário de tolerância, né? Ali entre 7 e 7h15, então, quando a gente estiver em sala de aula ou no laboratório, das 7 horas, tiver grande maioria, a gente já vai iniciando, e se tiver, por exemplo, hoje, com um dia de chuva, alguma coisa assim, a gente começa perto de 7h15, tá? Sem problema nenhum. Eu sei também que tem uma questão de finalização no fim da noite, que já isso aí é comum em todas as instituições, e já me falaram isso também aí no Exuda, que tem que ser um pouquinho antes das 10 horas, por causa de certas conduções, né, que alguns alunos pegam para ir para outras cidades, para ir para outras localidades. Normalmente esses ônibus passam em alguns pontos, em algumas ruas específicas, né, do centro da cidade, para ir para essas localidades.
e aí tem alunos que tem que sair um pouco mais cedo, então também não tem problema, isso na sala de aula a gente alinha, tá? Vocês podem chegar para mim e dizer, professor, não, eu pego um ônibus, que vai lá para o meu interior, ali no Derby, e o ônibus sai 9h30, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo e tal, então não vai se prejudicar em relação a isso não, tá certo? Eu já estou bastante acostumado, porque eu sempre leciono à noite, e eu já até precisei disso também, certa vez na minha vida, né, e sei muito bem como funciona, então a gente não prejudica ninguém por causa disso não, tá certo? Como também essa questão também de assiduidade, pontualidade, tá? Para vocês aí não ficarem se enganchando com muita falta, entendeu? Às vezes vai e não responde chamada, aí o professor não escuta, aí leva falta, então só vocês me avisando em relação a isso aí, que a gente vai adequando sem que vocês tenham nenhum problema, beleza? Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tudo tranquilo, professor. Beleza, né? Beleza, vamos lá, então. Segue o jogo. Bom, critérios de avaliação, totalmente institucional, tá? O procedimento vai ser, para analisar o desenvolvimento, terá como base, né, a frequência e o aproveitamento, né? Então, a frequência é obrigatório, né? Isso instituído pelo MEC. O aluno, ele pode faltar até 25%, né, por lei, né, sem que haja reprovação, mas como eu falei para vocês, se passar, falem comigo aí que a gente, uma falta aqui, outra ali, a gente vai tirando sem que vocês se prejudiquem em relação a isso, tá? Mas isso é uma coisa aí que é institucionalizada em todas as IES, as instituições de ensino superior, né, que isso aí é advindo do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, lá de Brasília, né, do Ministério da Educação. Em relação ao aproveitamento, né, a nota vai variar de 0 a 10, normal, certo? E o professor ele poderá programar, além das provas, né, outras atividades ao longo do semestre, valendo algum tipo de pontuação, certo? Que a gente vai estar adicionando para calcular a média do aluno, tá? Então, isso aí tudo a gente vai ver quando a gente tiver presencial, é melhor a gente discutir esses pontos aí, e eu trazer algumas coisas para vocês. Estou mostrando só mais agora mesmo, só a regra do jogo, tá certo? Aí, no caso de atividades, é importante frisar que pode ser grupos de 4 ou 5, e possa ser que tenha também alguns trabalhos de forma individual. Então, isso tudo depende de quê? Depende da aula, depende do tema, tá? E aí a gente vai avaliando qual é a melhor logística disso aí, do ponto de vista de ensino-aprendizado, se uma atividade é melhor fazer em grupo, outra atividade é melhor fazer individual, enfim. Isso também a gente vai discutindo ao longo do semestre. Nas atividades que forem em grupo, né, poderão ser atribuídas sempre notas diferentes para os integrantes da mesma equipe. Isso por quê? Porque às vezes você tem um trabalho, né, de 5 pessoas, 5 alunos, e você sabe que às vezes ali, 2 alunos que realmente vestiram a camisa, carregaram o piano, e aí não é justo para esses 2 alunos terem a mesma nota daqueles que não fizeram absolutamente nada, muitas vezes, né? É injusto com esses que fizeram o trabalho. Então, a gente tem um critério de avaliação para a gente ver realmente qual é a progressão de cada aluno na participação dos trabalhos, tá? Para não causar injustiças. Os alunos que se envolverem em plágio, aí a gente não admite, tá, pessoal? Então, a gente tem ferramentas que a gente observa se teve aí trabalho plagiado, tá? Foi recortado, colado, se foi feito no inteligência artificial, enfim. Então, assim, procurem realmente, quando for uma atividade, vocês fazerem atividades, lógico, vocês podem consultar, e é de grande valia fazer consultas, porque você consultando, você está aprendendo, você está estudando por fora, mas não quer dizer que você está consultando é aquilo que você realmente vai colocar no seu trabalho, né? O verdadeiro copiar-colar, que isso é considerado um plágio, tá? Você entende aquilo lá e vai e desenvolve com o seu pensamento, com sua linguagem lá, o que é para fazer. Será atribuída nota 0 a qualquer atividade não é realizada na data estipulada. Então, assim, pessoal,
Não adianta entregar trabalho depois do prazo, porque muitas vezes, se for até trabalhos que a gente já lançou nota, muitas vezes a gente não consegue lançar novamente nota de alunos retardatários, porque às vezes o sistema fecha, tá? Então, assim, a gente agenda uma data, vocês colocam aí um alarme para mostrar para vocês qual é a data de entrega, para vocês não se atrapalharem aí, não se prejudicarem porque não entregaram na data, tá? Eu sou flexível, normalmente eu boto 2, 3 datas para o aluno, pô, o professor não trouxe não nessa data, posso trazer na próxima? Aí como eu boto 2 datas, entendeu? Fica mais flexível também para não se prejudicar. Aí eu sempre digo, então na próxima semana, que é o último final desses 2 dias, coloca aí um alarme aí no seu celular, informando para você entregar, porque se na próxima semana realmente você não entregar, infelizmente não tem como lançar sua nota. E vai estar aprovado, né, o aluno que atingir nota final superior a 7, que a média é 7, igual ou superior a 7, tá? E essas atividades igual ao acadêmico superior a 75% da carga horária, né? Só tem 25% de faltas, né? Atenção, as atividades listadas ou avaliações entregues em atraso, como eu já falei, não serão recebidas. Agora, tem as exceções, né? Que são aquelas que foram autorizadas pela coordenação. Então, professor, eu não entreguei porque eu entrei em trabalho de parto, entendeu? Então, eu tive que ir para o hospital. Então, não existe, lógico, situações, né, pessoal, que a coordenação vai observar qual foi o problema do aluno, para que ele não participou daquela prova, não participou daquele trabalho, e aí repassa para o professor recebe, e aí consegue adicionar a nota, refazer prova, enfim. Aí o professor ele vai seguir os trâmites que são institucionais, tá certo? E aí o aluno não tem nenhum problema de prejuízo, tá? Beleza? Meios de tecnologia, informação e comunicação, né? Então a gente tem a biblioteca física da faculdade, tem a biblioteca virtual também, né? As ferramentas do Google Workspace, que são destinadas para vocês. Nós temos os laboratórios para a gente fazer aulas práticas, e vocês também têm acesso às academias da Cisco, AWS e Red Hat, que não é específica para essa disciplina, mas para todo o curso de vocês, para N disciplinas, certo? Então, isso é uma coisa que, a partir do momento que vocês são matriculados na instituição, vocês têm acesso a isso aí, e algumas disciplinas vocês vão utilizar mais, e outras disciplinas vocês vão usar menos, porém, vocês serão cadastrados nessas academias aí, terão acesso a essas academias de estudo, tá certo? Isso é muito bom. Nem todas as faculdades investem nisso, tá, pessoal? Isso é um ganho muito, muito grande, porque o acesso a essas academias não é barato, tá? Do ponto de vista institucional, você paga uma mensalidade que é pago mensal, né, com N licenças, que aí dá acesso para vocês aí à vontade durante todo o curso de vocês, certo? Então, vocês vão utilizar bastante aí em algumas disciplinas, e os professores vão mostrando para vocês como é que é o uso de cada ferramenta dessa, certo? E aqui a gente tem nossas referências, tá? As referências básicas e as referências complementares. Lembrando que essas referências a gente tem na faculdade, mas muitas vezes hoje a gente consegue até elas do ponto de vista de PDF, né? Se você conseguir fazer uma boa busca, se você for uma pessoa desenrolada, vai jogando aí na internet, muitas vezes você consegue até o PDF para não ter que estar carregando o livro pesado, né? Às vezes chove, molha, né? Enfim. Mas tá aí para vocês, tá? As referências, é o que a gente vai estar adotando aí, que vocês podem estar fazendo consultas relacionadas a isso aí. Beleza? Pessoal, até o momento, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta, por enquanto, da disciplina, pergunta sobre mim, pessoal, profissional. Não, tranquilo, professor. Tranquilo, né? E o que eu mostrei aí, coisas que acho que vocês... Boa noite. Com relação a essas academias aí, desculpa, eu tô novo, né, no mercado aí,
Aí, essas academias, o senhor pode dar detalhes sobre o que é Cisco, tal, essas coisas aí? Certo. Academia. Veja só. Essas academias eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um tutorialzinho, e aí no final da aula, quando eu vou mandar essa aula, a gente vai falar de outra aula agora, aí no final eu mando um tutorialzinho explicando cada uma delas, tá certo? Para que servem e quando vocês vão utilizar. Pode ser? Aí fica mais registrado. Pode ser, tranquilo, professor, tranquilo. Fica tranquilo. Aí eu vou fazendo essas coisas para vocês, tá, pessoal? Vou montando, vou elaborando e vou mandando para vocês mais mastigado, tá? Pronto, show de bola, obrigado. Nada, eu já deixei anotado aqui já no meu bloco. Isso para você. Então, essas coisas que eu preciso que vocês falem, tá? Para eu correr atrás para vocês, para poder ajudá-los, tá? Bom, eu vou colocar aqui agora a outra aula, que depois eu mando, deixa eu abrir aqui. Estão vendo aí? Conceitos básicos. Positivo. Então vamos nessa. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos da computação em redes, tá certo? Que é a nossa disciplina. E hoje vai ser uma coisa bem rápida, tá? Se a gente tivesse em sala de aula também, a gente ia conversar mais sobre a gente. Mas aí na próxima semana a gente bate mais papo em relação a isso e continua também dando um segmento com o conteúdo. Mas aí hoje tem aqui só, acho que uns 15 slides, tá? Bem rapidinho. E aí a gente fala, vai discutindo um por um, for tendo dúvida, a gente vai debatendo. Aí no final eu mando já para vocês todo esse material de hoje, beleza? Então vamos lá. Então, fundamentos da computação. Então, vamos lá. O que viria a ser, assim, um computador? Às vezes a gente usa bastante, né, pessoal? Computador hoje em dia, usa internet, usa celular, usa inteligência artificial, WhatsApp, jogos, uma série de coisas, e às vezes a gente se pergunta o que é um computador, né? Assim, uma linguagem bem direta, né? E às vezes a gente fica perguntando, assim, coisas que a gente sabe bem mais, coisas bem mais elaboradas, e a gente às vezes não fixa, né, alguns conceitos, assim, bem básicos, né? Então, a gente tem que partir de uma premissa, de iniciar bem rasteiro mesmo, e desenvolvendo o conhecimento, né? Do ponto de vista de ensino-aprendizado, isso é fundamental, né? Então, o computador não vem nada a ser do que o que computa, né? O que calcula, é um calculista, e a gente tem que ter uma visão que o computador, ele não é, assim, uma coisa dotada de inteligência, tá? Ah, Paulo, mas a gente já está vivendo a era da inteligência artificial, né? Mas aí esse é um outro ponto que eu vou falar depois. Mas, a grosso modo, o computador, ele não tem inteligência, né? Ele é burro. Ou seja, ele só faz o que a gente manda. Se a gente tem que entrar com algum tipo de instrução, digitar no teclado, ou falar, para ele fazer alguma coisa que a gente está pedindo. Ele não adivinha o que está no seu cérebro, pelo menos até agora, né, pessoal? A gente não sabe daqui a um tempo, né? Mas a gente não tem essa capacidade de imaginar o que está passando no cérebro de outra pessoa, muito menos uma máquina, um computador, de ter essa capacidade, né? Então, ele vai te responder, ele vai te dar um cálculo, ele vai lhe dar uma resposta, ele vai produzir, né, algum conteúdo de uma forma extremamente rápida, né, para aquilo que você está precisando. Porém, você tem que entrar com os dados nele, explicar para ele numa linguagem que ele entenda, para que ele possa lhe dar essas respostas, né? Então, é uma máquina que é destinada ao processamento desses dados, que é capaz de obedecer muitas instruções, certo? Transações, que a gente chama de dados, para alcançar um fim determinado, né? E aí a gente já começa a ter a palavra dados, né?
E o que viria a ser dados? Então, assim, pessoal, dados são, a grosso modo, são coisas, entendeu? Soltas, aleatórias, tá? Conjunto de valores que transmitem informações, como qualidade, quantidade, frase, caracteres especiais, que a gente pode estar unindo esses dados, para que cheguem a uma certa informação. Então, por exemplo, se eu digo 1, ou 2, ou 3, ou underline, isso não quer dizer muita coisa, né? Então, isso é um dado nu, é um dado cru. Agora, quando eu tento fazer uma concatenação ou uma junção de alguns dados, aí a gente tem o que a gente chama de informação. Ah, Paulo, então quer dizer que informação é um conjunto de dados? Sim. Então, uma informação, ela é composta por 2 ou mais dados, mas que tenham, entendeu? Conexão. Observe que nesse exemplo tem 1,2,3. Então, são dados crus, né? Sem muita relevância. A gente sabe que isso aí é se você olhar, está me informando que é uma sequência de números, uma sequência de numérica, vamos dizer assim. Mas pode ser que não seja, né? Cada um aqui pode falar que pode ser uma coisa ou outra, né? Não é só porque a gente está vendo dessa forma. Agora, por exemplo, se não tivesse a vírgula, aí eu poderia, estava 1, 2 e 3 sem vírgula, aí eu poderia dizer que era o quê? 123, não é? Então, assim, já teria uma concatenação de informações, e ali eu realmente saberia que é o número 123, porque foi um conjunto de dados. Tá? Então, fica uma coisa mais, vamos dizer assim, palpável de você entender, e de você dizer, não, de você meio que bater o pé, né? Realmente, isso é um número que a gente chama de 123, tá? E a informação, ela é um dado analisado com sentido conhecido, né? Número de alunos que faltaram à aula, 2, mas eu estou dizendo que, né, eu já tenho informação e no final só estou dando a resposta, né? E foram 2. E eu poderia escrever até por extenso, né? DOIS, 2, tá? Então, aí é caracterizado como uma informação. Conseguiram entender aí, pessoal, a diferença de dado para informação? A única questão é que dado é uma coisa assim crua que não tem tanta relevância, mas a informação não, é um conjunto que realmente te responde a alguma coisa, para que lhe dá realmente uma informação precisa, uma informação correta, tá? Tudo bem até aí? Sim, tudo certo. Eu não. Tudo certo, tudo certo. Tranquilo. Beleza. Outra coisa, pessoal, se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, que não estou entendendo, professor, mude aí que a gente vai se adequando a vocês, tá certo? Dessa questão do ponto de vista de ser o mais didático possível do entendimento de vocês. E o comentário foi, tu achou isso aí? Agora a gente vai falar sobre os fundamentos da computação. Então, vejam só, nessa disciplina da gente, que a gente está falando de fundamentos da computação e redes, a gente tem 2 conceitos que a gente precisa saber separar, tá? Então, um é arquitetura de computadores e organização de computadores. Então, a gente tem que ver qual é a diferença de que é arquitetura para organização, tá? Então, a arquitetura de computadores, ela refere-se à estrutura conceitual e funcional de um sistema computacional. Ou seja, ela trata dos aspectos de alto nível de um computador e com seus componentes, e como seus componentes elas se interagem entre si. Então, envolve o quê? As decisões sobre o design e a estrutura lógica, inclui os conjuntos de instruções, os tipos de processadores, os métodos de armazenamento, a memória
e as interconexões entre esses componentes, ou seja, quando a gente junta tudo, quando a gente junta essa estrutura lógica, quando a gente junta o processador, quando a gente junta o armazenamento, né, quando a gente junta a memória, tudo isso aí, quando a gente faz toda essa miscelânea de juntar tudo isso aí, a gente tem a arquitetura de um computador. Então, quando a gente fala de arquitetura de um computador, a gente vê lá, poxa, esse computador aí é muito bom, não, esse computador não é tão bom. Qual é a arquitetura dele? Aí você vai ver lá qual é o processador que está usando, qual é a memória que está sendo utilizada, não é? Qual é a forma de armazenamento. Quer dizer, poxa, esse computador é um computador robusto, né? Um computador realmente que tem uma placa de vídeo muito boa, e por aí vai. Já na organização... Professor, Oi? isso seria conceitos também de software e hardware? Isso. Mas aqui a gente vai fixar mais só pela parte do hardware, tá certo? Não, não exatamente no software, pelo menos por enquanto, tá? Certo. Mas a gente vai ver isso sim. Na relação da organização, a organização ela trata da implementação física e operacional dos componentes do computador. É o estudo de como os componentes de hardware, como o processador, como a memória e como os dispositivos de entrada e saída, como o mouse, teclado, impressora, né, estão organizados e interconectados para realizar as operações previstas nessa arquitetura, certo? A organização ela descreve como a arquitetura é concretizada no nível de hardware. Então, vejam só, a gente tem em cima, na arquitetura dos computadores, né, como a gente falou, né, toda essa questão de os métodos de armazenamento, a memória, as interconexões entre esses componentes, né, a estrutura lógica, os processadores, a memória, a gente tem tudo isso. Mas como é que a gente consegue organizar cada elemento desse dentro do computador para que todo mundo se fale, todo mundo se interaja e que a gente consiga tirar todas essas melhorias, vamos dizer assim, toda essa capacidade robusta que esse computador tem. Aí a gente vai precisar utilizar o quê? Da organização dos computadores para que justamente todos esses itens estejam interligados e que eles possam estar utilizando da melhor forma a sua capacidade, tá? Então, na arquitetura, é como se a gente tivesse as coisas, e na organização é como que essas coisas, elas se interagem entre elas da melhor forma possível, tá certo? No caso, professor, pode ser, assim, eu acho que uma linguagem bem bruta. A arquitetura seriam as peças e a organização, como essas peças se juntam e funcionam. Perfeita analogia. Já vai ficar no meu lugar, já, vice? Não, faço isso não. Valeu. É justamente isso aí. Tem alguma coisa... Porque a gente pode partir do princípio assim, poxa, cara, o cara tem um computador tão bom, para o cara ter uma super memória, tem uma super placa de vídeo, tem um super processador, e o computador do cara é lento, não sai uma boa imagem, ou seja, na parte da organização, ele não está bem configurado, ou tem alguma coisa lá que está dando alguma interferência, entendeu? Então não adianta, vamos fazer outra analogia, você tem um carrão, né, que tem um motor lá, sei lá, 2.0, não é? E que tem isso, aquilo, e na verdade o carro, você não consegue tirar todas aquelas coisas que ele tem, que ele vem nele, porque ele não está bem organizado, né? Ou seja, o câmbio não está bem ajustado lá com o motor, enfim, dessa forma aí. Mas alguém falou alguma coisa aí, vamos lá. Professor, foi exatamente isso aí que eu queria frisar, né? Porque um exemplo, se a pessoa for pegar um computador para jogo, game, aí tem que ser um computador que tenha placa de vídeo e tal. Isso. Basicamente foi o que o senhor falou aí agora. É isso mesmo. Assim, poxa, você hoje vai, por exemplo, tudo bem, às vezes você, eu tô começando com games, ou jogar, ou trabalhar com isso, né, ou fazer os dois.
Aí você diz, poxa, eu vou ter que ter uma placa de vídeo boa. Aí tá, tranquilo. Às vezes você inicia com uma placa de vídeo mais ou menos, porque a gente sabe que é caro. Mas se você fizer uma boa organização do seu computador, você consegue tirar um máximo daquela placa de vídeo sem você ter tanta perca, entendeu? Tem tanta gente que olha e diz, pô, bicho, tu usa uma placa de vídeo dessa e é tão bacana, velho. Porque eu não tenho uma placa de vídeo muito boa, mas eu organizei bem meu computador, cara. E às vezes o cara tem uma placa de vídeo excelente, quando você olha para o computador do cara, vai dizer, por que tu usa aqui placa de vídeo? Aí o cara vai dizer tal, aí tu, não, pra estar desse jeito, bicho, nessa não, era pra estar bem melhor. Aí o cara vai dizer, mesmo, tem alguma coisa estranha aí, errada, cara, na organização do teu computador, que você não tá aproveitando o máximo dessa placa não, viu? Ou te enrolaram quando você comprou, entendeu? Então é mais ou menos professor, em geral tem uma série de componentes, né, para poder fazer em si uma placa de vídeo funcionar da melhor forma. Total, com certeza. E isso tudo entra na parte da organização, né? Então, esse slide diz isso, né? Você tem arquitetura e não adianta nada você só ter arquitetura se você não souber organizar, não é isso? E às vezes você não tem uma arquitetura muito boa, mas você se organiza bem, você é um cara que sabe trabalhar bem com hardware, né? E aí você acaba deixando o computador bem bacana, entendeu? Sem precisar de muito. E aí onde é que entra o quê? A expertise da pessoa, né? O conhecimento, né? Que o cara está adquirindo, né? De estudo ali para otimizar isso aí. Tranquilo? Vamos lá. Organização dos computadores. Funções básicas do computador, tá? Então, quais são as funções básicas dos computadores, pessoal? Processamento de dados, ou seja, se a gente tem um dado cru e a gente tem mais de outro, a gente acaba tendo uma informação. E aí a gente vai processar essa informação, a gente vai processar esse conjunto de dados. Então, é a capacidade de operar dados para a produção de um resultado útil, né? Então, eu posso pegar aqui um dado 2, mais 2, somar isso aí, e ele me dá uma resposta do outro lado lá de igual a 4. Então, ele me deu um resultado útil, tá? Então, isso é um processamento de dados. Armazenamento, capacidade de realizar e guardar os dados, tá? Em volumes e períodos variáveis, então a gente pode guardar os dados de forma de períodos variáveis, de forma volátil ou de forma permanente, e a gente tem algumas formas de fazer isso, a gente vai falar mais para frente. A movimentação dos dados, que é a capacidade de você transmitir e receber os dados para o mundo exterior, isso está muito ligado ao quê, pessoal? Desempenho, né? E hoje em dia a gente quer enviar e quer receber a jato, bem rápido, e hoje já, graças a Deus, consegue. Antigamente era muito complicado, você tinha lá um conjunto de instruções, né, realizava um processamento de algum dado, e demorava para a gente ter o resultado na tela. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais isso. E controle, né, que é a capacidade de controlar as 3 funções citadas anteriormente, né. Então, a gente tem como controlar o processamento de dados, o armazenamento e essa movimentação. A gente consegue ter o controle dessas funções básicas, e esse controle é dado, entendeu? Pela sua expertise, né? De saber como processar, qual a melhor forma de armazenar, como você vai movimentar. Isso aí depende também da qual instrução e no que você também vai estar trabalhando, tá? Então, isso aí varia demais. Em relação à organização dos computadores, a gente tem a estrutura, né? Então, no computador, pessoal, todo mundo sabe, né? A gente tem aquela unidade central de processamento, chamada CPU. Todo computador tem, né? No desktop, a gente sabe que é aquela torrezinha grande e tal, mas no laptop, no notebook, no tablet, no celular, né? Toda estrutura do computador, toda organização tem uma CPU, né? Que ela é responsável por controlar a operação do computador e ela realiza essas funções de processamento dos dados, né? 2 mais 2 igual a 4, por exemplo. Então, normalmente ela é chamada apenas de processador, né? A gente não chama mais de CPU, né? A gente, além disso, a gente tem a memória principal, que é aquela memória que ela vai armazenar os dados, e a gente vai falar um pouquinho de memória mais para frente de forma melhor. A gente tem os dispositivos de entrada e saída, que vai mover dados entre o computador e o seu ambiente externo, ou seja, da CPU, do processador,
para uma tela, para um impressor imprimindo um papel, para um scanner, que é escaneando algum documento, tá? Enviando dados para um pendrive e por aí vai. Temos também a interconexão dos sistemas, né? Que é um mecanismo que oferece comunicação entre a CPU, a memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Então, quem auxilia, quem faz essa conexão, essa comunicação entre a CPU, a memória principal e esses dispositivos de entrada e saída, né, são chamados de interconexão do sistema, que são os barramentos. Então, é através de barramentos que faz com que haja a comunicação entre o processador, a memória e todos esses dispositivos de entrada e saída. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Barramento? Todo mundo entendeu essa parte de barramento? Importante. Quem não entendeu, explique de novo. Eu quero que você explique de novo, por favor. Beleza. Vê só. Como é teu nome? Amanda. Vê só, Amanda. Tu entendeu que, assim, que todo computador a gente tem um processador, não é isso? Massa? Sim. Beleza. Todo computador tem uma memória. Né? E também tem algum tipo de dispositivo de entrada e saída, por exemplo, um teclado. Então, todo computador tem esse mínimo, não tem? Teclado, mouse, pendrive, isso aí são todos... os dispositivos de entrada e saída, é isso. Quem comunica um com o outro, por exemplo, como é que a CPU ela se comunica com um dispositivo desse de entrada e saída? Como é que a CPU faz para guardar alguma informação, algum dado dentro da memória? Tá? Isso é feito através do barramento que a gente tem dentro do computador. Então, quando a gente abre o computador, você vai lá ver, você vai ver o processador, você vai ver a memória e você vai ver os barramentos, que vai fazer a ligação entre eles para eles terem essa interconexão e eles puderem se conversar. Entendeu? Tem uma figurinha aqui já que vai mostrar o que é o barramento. Deu para entender melhor agora ou ainda não? Deu sim, perfeito. Perfeito, beleza. Bom, e aqui, ó, é só um esquema, tá? Um gráfico esquemático da organização dos computadores. Então, veja, a gente tem uma unidade de entrada, tá? E a gente tem uma unidade de saída, tá? Quando a gente está numa unidade de entrada, né? Aí observe agora nesse quadrado maior, a gente vai ter a CPU, que é o processador, como eu já falei para vocês. Dentro do processador, a gente vai ter a ULA e o C. O que deveria ser isso lá dentro do processador? A ULA é a unidade lógica e aritmética. E a UC é a unidade de controle. Tá? A gente tem ainda a memória principal e a gente pode ter ou não memória auxiliar, que é um SSD, que é um pendrive, que é um HD externo, e a gente tem do outro lado a unidade de saída. Então, a gente entra, por exemplo, com um dado, por exemplo, 2 mais 2, vai passar aí na CPU pela unidade lógica e aritmética, tá certo? E vai fazer essa operação de soma. A unidade de controle, ela controla esse dado, e para fazer com que ele saia do outro lado na unidade de saída, entendeu? Com o resultado, que é 4. E isso aí, ela é armazenada, essa operação, né, essa instrução, na memória principal. E a gente também pode guardar, se a gente quiser, na memória auxiliar. Tudo bem? Então, basicamente, isso é a organização do computador de forma mais macro, né? Ou seja, todo computador tem que ter esse mínimo de esquema para que ele possa funcionar. Certo? Então, as unidades central de processamento, né, dentro da CPU, lá no processador, como eu falei para vocês, a gente tem a unidade lógica e a unidade de controle, né? Voltando, ó, unidade lógica e aritmética e a unidade de controle dentro da CPU. Então, essa unidade lógica e aritmética, a ULA, né, ela, como eu falei, ela que vai realizar as funções de processamento dos dados. Então, entrei lá, com 2 mais 2,
ela vai processar essas informações, e essa informação está me dizendo que é uma operação matemática de soma, né, e que vai dar um resultado que vai depois estar lá na parte de unidade de saída, certo? A unidade de controle, ela vai controlar essa operação lá dentro da CPU, e a gente tem os registradores, que é a memória interna, onde são armazenados esses dados, e esses dados podem ser manipulados. Depois eu posso chegar e mudar, não quero que seja mais 2 mais 2, não quero guardar, eu quero guardar agora 2 mais 3, que é 5, né? Então, vai sair da memória lá, do espaço de memória, tá, o 4, e vai entrar agora o 5 naquele espaço de memória. E as interconexões da CPU são mecanismos que oferecem comunicação, né, entre a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os registradores. É a mesma coisa, tá? São as interconexões da CPU, né, do processador, aquilo que a gente estava falando agora, que a colega estava com a dúvida, né? Ou seja, tanto a unidade de controle, a unidade aritmética e os registradores, que são as memórias, elas têm que também estar se conversando através de barramento mais interno, para que elas possam estar fazendo toda, porque senão, se você tem lá 2 mais 2, sim, e aí? Aí você tem uma instrução, é igual a 4, ótimo. Só que você vai guardar isso na memória, não vai? Então, se você não tiver essa interconexão, então essa interconexão do processador, da CPU, faz com que aconteça todo esse trâmite, de você pegar lá o dado, mais um outro dado, transformar esses dados em uma informação, e essa informação foi dada por uma instrução de soma, uma instrução matemática de soma, que é 2, que é um dado, mais 2, que é outro dado, igual a 4, e que você ainda controlou isso, essa operação, e ainda você guardou isso num registrador, que é o quê? Que é a memória do computador. Beleza? Dúvidas? Não, tranquilo. Show. Continuando. Instruções. Programa. Programa nada mais é do que uma sequência de instruções, né, de forma estruturada. Então, o computador, ele analisa e executa uma a uma. Então, assim, pessoal, não pense que um computador ele está analisando várias e várias instruções ao mesmo tempo. Ele não faz isso, tá? O que ele faz? Lá, realmente, no seu interior, lá no kernel, no núcleo, ele vai executar uma a uma. Isso eu estou falando do ponto de vista de hardware, tá, pessoal? Quando a gente trabalha do ponto de vista de software, a gente pode estar analisando várias instruções ao mesmo tempo, tá? De forma síncrona, não tem problema. Isso a gente sabe, isso já acontece há muito tempo, mas isso é a nível de software. Quando isso está sendo processado a nível de software, beleza. Mas chega um momento que essas informações têm que entrar no hardware. E quando chega lá no hardware, lá no processador, ele vai fazer uma por uma. Só que ele consegue fazer hoje em dia muito, muito rápido, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem processadores muito bons, processadores muito rápidos, né? Então, às vezes, quando você tem, por exemplo, assim, poxa, esse meu computador está tão lento, né? Fica ali rodando, ou seja, que quando chega a nível de hardware, ele está executando uma a uma. Então, ou pode estar com algum problema, ou realmente é um hardware um hardware menos robusto. Mas hoje em dia a gente tem processadores lá no hardware, né, que são extremamente rápidos e que eles analisam e executam essas instruções, entendeu? Numa fração muito, muito rápida mesmo, tá? Por quê? Para poder acompanhar justamente a parte lógica, a parte de software, que é uma coisa que realmente evoluiu bastante. Então, se você, por exemplo, está programando na linguagem em JavaScript, a gente consegue fazer várias e várias instruções
ao mesmo tempo, de forma síncrona, né, lá na programação, né? E aí a linguagem de programação chega para o hardware, né, para o processador, e diz assim, cara, te vira aí, ó. Eu já fiz um bocado de instrução aqui, e agora tu vai ter que analisar e executar. Guardar na memória, entendeu? Colocar isso aí de forma correta, né, de forma que seja realmente, vamos dizer assim, na ordem, tá? E aí você nota que o processador ele começa a trabalhar muito rápido, muitas vezes fica super quente, né? Tanto que, às vezes, os computadores têm um cooler, que é aquele ventilador, que é justamente para resfriar o processador, né, de tanto que ele trabalha hoje. Então, o coitado do processador hoje leva, né, toda essa carga aí advinda desses programas, esses softwares de programação aí hoje, que são extremamente robustos, e que cada vez faz com que a gente tenha, né, uma programação cada vez melhor. Mas aí, ou seja, as empresas que fabricam hardware, né, que fabricam processadores, tiveram que correr muito ao longo do tempo para poder acompanhar essas empresas que fazem software, né, porque eles estavam desenvolvendo cada vez software, cada vez mais robusto, né, ou seja, um investimento muito alto em software, e muitas vezes lá o processador não acompanhava, né, então teve que realmente ter aí um boom tecnológico para que os processadores, os hardwares, né, também evoluíssem na mesma velocidade, vamos dizer assim, para acompanhar essa parte lógica do software, né? E hoje em dia a gente tem isso, por exemplo, se você pegar, sei lá, um iPhone do mais moderno, um Samsung do mais moderno, o que encarece esses equipamentos justamente é o hardware, né? Ou seja, o processador que está ali dentro, que precisa realmente ser muito robusto para poder fazer todas aquelas funções que o iPhone tem, que o Samsung tem, de bater várias fotos, de fazer várias instruções ao mesmo tempo, de você estar filmando, gravando, batendo foto, digitando, enviando, transferindo, baixando, subindo arquivo, tudo ao mesmo tempo. Então, se esse celular lá não tiver um processador muito bom e rápido, né, ele vai ficar travando, vai ficar lento, não vai fazer as instruções, vai travar, você vai ter que fazer novamente. Por isso que você, às vezes, nota que o celular está quente ou ele é mais pesado, porque ele tem um processador bem robusto. E se você abre ele, você vai notar que a maior parte do celular hoje em dia realmente é o processador, tá? É o cérebro que faz tudo isso. Então, ó, a execução, né, dessa análise da execução das instruções segue uma a uma a nível de hardware, como eu falei para vocês, lá no processador, e quem executa isso aí é a ULA, né, que é a unidade lógica aritmética, e quem coordena essas instruções é a unidade de controle, para que, ou seja, ela realmente faça as instruções que foram solicitadas. Então, se você está lá, pegando esse mesmo exemplo, você está lá com o celular, e ao mesmo tempo você está fazendo filme, batendo foto, transmitindo, enviando, fazendo um feed, né, baixando alguma coisa, tá? Então, o que acontece? A ULA, ela vai estar lá executando, uma a uma na ordem, e quem vai estar coordenando isso para não ficar doido, ou seja, você mandou fazer um download, e realmente, será que fez o download? Eu não fiz o download, entrou uma foto no meio, entendeu? Então, quem coordena isso aí é a unidade de controle para as coisas não ficarem bagunçadas nem misturadas, tá? Nessa execução aí que você está fazendo. E durante ainda a execução, né, a gente tem as instruções e os dados que vão estar lá na memória, né, ou seja, todo dado ele passa pela memória e são trazidos da memória para dentro da CPU, tá? E aí essa unidade de controle, ela analisa a instrução para saber se realmente foi aquilo que você pediu, se foi um download, se foi a transmissão de uma foto, se foi um envio de um link, tá? E aí ela vai analisar essa instrução e pode dar a resposta. Nas categorias de instruções, né, a gente tem as instruções de entrada e saída. Então, na entrada e saída a gente tem, desde os primórdios lá, bem lá atrás, a leitura de fitas, discos magnéticos, eram uns discos pretos, sabe, grandes, que tinham, depois ficaram menores,
Depois a gente entrou aí na era mais, que a gente conhece mais, que é na era do pendrive, do CD, DVD, gravação, e hoje a gente está já na era do streaming, né? Daqui a um certo tempo a gente não vai estar mais precisando de quase nada do ponto de vista de periféricos, né? A gente vai estar tudo com streaming, tudo guardando na nuvem. Instruções de transferência, a gente tem da memória para a CPU e de um registrador para outro. Então, tudo aquilo que é guardado na memória de forma momentânea, de forma, vamos dizer assim, volátil, que, ou seja, não é... O que a gente guarda, pessoal, vamos dizer assim, o que a gente guarda permanente, a gente guarda dentro de um pendrive, a gente guarda dentro de um HD externo, a gente guarda dentro, por exemplo, do Google Drive, não é? Mas o que está lá na memória da tua CPU, entendeu? Ali é volátil, ela é rápido, ou seja, ela guarda só por um período de tempo, enquanto a instrução está sendo executada. Depois, quando vem uma outra instrução, automaticamente ela sai para abrir espaço para que essa outra instrução entre ali, para que realmente a CPU ela dê continuidade às instruções uma a uma, que eu falei para vocês, tá? Tanto que se você desligar o computador, perde. Por isso que você tem que salvar. E aí ele pede, você quer salvar onde? Ele diz, não, eu quero salvar na minha pasta tal. Então você tem lá dentro do computador um HD, você não, eu quero guardar isso dentro do meu HD externo, aí você está com ele conectado. Não, eu quero guardar isso aqui dentro do meu pendrive, você está com o seu pendrive conectado lá no seu computador, certo? As instruções aritméticas, que também faz parte da categoria de instruções, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, cálculos feitos com o resto da divisão, né, dentre outros. E as instruções lógicas, né, que a gente usa, que é o I, que no inglês chama-se AND, então é um e outro, então, por exemplo, a gente usar 1 e 2, então é 1 mais 2, então você vai usar os dois caracteres, ou você vai utilizar o OR, que é chamado, que em português é o OU, que vai dizer o quê? Ou você usa o 1 ou o 2. Você não vai usar o 1 e 2, né? Então, na primeira, que é o I ou AND, a gente sempre vai usar os dois. Se forem 3, vai usar os 3. Se forem 4, então toda vez que você colocar um AND, sempre você está utilizando todas as instruções. Quando você coloca o OR, você vai estar utilizando ou uma ou outra. Nunca todas elas. E ainda tem o não, que é o not, que é você não utilizar, tá? É como se você estivesse negando aquela informação. Tudo jóia, pessoal? Professor, o senhor pode repetir essa última explicação, por favor? Posso. As instruções... Teu nome é? Meu nome é Edmilson. Pronto, Edmilson. Veja. Nas instruções lógicas, a gente tem na computação o seguinte. Como eu disse a vocês, o computador ele é burro, ele não entende nada, tá? Então, assim, ele entende o que você... tirando a parte de inteligência artificial, que a gente vai falar ao longo do semestre um pouquinho, que também não muda muito, tá? A inteligência artificial somente você só vai ter respostas certas se você saber perguntar certo. Se você não souber perguntar ou perguntar muito a quem, ela também vai te trazer respostas, assim, duvidosas, sabe? Então, parte do princípio que é a mesma coisa, tá? Então, se você souber realmente saber fazer uma boa pergunta, uma boa pesquisa, a inteligência artificial vai lhe trazer uma resposta bem elaborada. Mas você escrever uma coisa lá bem, nada específico, entendeu? Bem aleatório, e achar que ela vai te dar um negócio assim do além, vai vir ali no meio um bocado de coisa duvidosa, tá? Então fiquem certo disso. Mas voltando para cá, na instrução lógica, a gente tem o AND, que AND significa I em português, né? Então, em português é I, e no inglês é AND. No português, a gente tem o OU, que no inglês chama-se OR. E a gente tem um não, que no inglês é not, certo? Então, isso é só traduzindo de português para inglês, porque a linguagem mãe da computação é o inglês, né? Então, a gente vai estar utilizando sempre o AND, ou o OR, ou o not.
E quando é que a gente usa um ou outro? Então, vamos lá, vou pegar um exemplo, tá, Nilson? Exemplo, quando eu tenho, assim, por exemplo, 1 mais 1, se é lá nessa instrução, eu digo lá que do ponto de vista lógico, e a gente vai ver isso mais para frente, eu coloco essa instrução lógico AND, o que eu quero dizer para o computador é que eu quero que você some isso. 1 mais 1 igual a 2, certo? Aí ele vai pegar o 1, vai somar com 1, e a saída vai estar lá para você na tela lá, 2. Agora, se eu tiver esse 1 ou 1, ele não vai somar, entendeu? Você pode colocar lá o que você quiser, mesma instrução, 1 mais 1, mas você não colocou essa instrução lógica AND, você colocou OR. Então, ele vai usar 1 ou 1. Porque não tem 1 mais 1, ele vai 1 ou 1. Aí qual vai ser o resultado? Não vai ser 2. O resultado vai ser 1. Por quê? Porque ele pegou ou uma coisa ou outra. Eu vou te dar outro exemplo. Você bota assim, maçã mais pera. E se você colocar a instrução lógica AND, lá do outro lado vai sair maçã mais pera na tela, certo? Agora, se você botar maçã mais pera, mas se você colocar a instrução lógica OR, lá do outro lado não vai sair maçã e pera, vai sair maçã ou pera. Então, você não vai ter as duas frutas, você vai ter ou uma ou a outra. Entendeu isso agora? Entendi sim, muito obrigado, professor. Então, essa instrução lógica, ela é muito importante lá na frente, porque como o computador ele não é dotado de raciocínio feito a gente, ele é abstrato, né? Você vai precisar dizer isso para ele em algum momento. Ó, eu quero que você realmente some isso aqui. Eu disse, não, eu não quero que você some isso aqui. Tem uma instrução aqui, mas eu não quero que você some ela agora. Eu quero que você só some se eu dizer se é para somar ou não. Senão você não soma, mas está lá a instrução pronta, está lá a instrução feita. Para que quando você precisar, você não precise ficar digitando. Você só vai dizer qual é a instrução lógica que você precisa naquele exato momento, e ele vai lá e executa no hardware, entendeu? Entendi. E o não, o not é, por exemplo, você tem lá uma instrução e deu, por exemplo, 2. Aí eu quero negar isso aí, eu quero not. Ele só vai inverter o valor. Ao invés de ser 2, vai ficar menos 2, certo? Ele só muda o sentido. Oi? Consegue? Com certeza. Com certeza, com certeza. Vamos lá. É porque eu não estou vendo o chat não, tá, pessoal? Estou direto aqui na tela. Aí vão me perguntando, beleza? Vou saindo aí no chat, vocês vão me falando. Tipos de memória. Como eu falei para vocês, né? A gente tem a memória principal, e a memória principal a gente também chama de memória primária, e ela custa, né? Ela possui um custo elevado quando ela é comparada com a memória secundária, né? Que é a memória do próprio computador, né? Ela é mais rápida que a memória secundária, e ela é dividida em memória RAM e memória ROM. Vocês já ouviram falar, né? Então, a memória RAM, que chama-se Random Access Memory, que é a memória de trabalho, e ela permite gravação e leitura. E a memória ROM, que é Read Only Memory, ela só é utilizada só para leitura, utilizada para alguns fins específicos. Então, essa é a memória que a gente tem dentro do computador, quando a gente compra o computador. Tá? Então, quando a gente vai comprar um computador, quando a gente vai comprar um celular, a gente sempre pergunta, qual é a memória? Né? E quanto mais memória, né, mais caro. E é o computador, porque a memória principal, ela é normalmente cara. Mas é ela que faz esse trabalho de gravação e leitura rápida. E, por exemplo, tem uma instrução, e depois que processa essa instrução, entra lá na memória primária, nessa memória principal, e ela consegue fazer essa questão de entrar e sair dentro dela a informação, porque como o processador também evoluiu muito, ele está muito rápido, não adianta nada. Você tem um processador muito bom, um processador rápido, tem uma memória lenta.
Aí a gente bate naquele segundo slide da aula que a gente iniciou hoje, da parte de organização. É você ter um processador bom com a memória fraca. Também não vai adiantar muito, entende? Então, você tem que ter, na verdade, você tem que saber nessa parte de hardware, né? Realmente organizar, ter essa organização assim, bem assim, igual. Não adianta nada você ter uma super memória, um hardware, um processador fraco, né? Quando você for comprar, quando você estiver montando, você tem que pensar nisso, entendeu? Porque senão você vai perder, no final de tudo, de desempenho. É aquela questão da placa de vídeo que a gente também deu exemplo, né? Então, isso é muito importante, certo? Então, a memória principal, ela é mais cara do que a secundária, que a secundária é um pendrive, que hoje tem pendrive aí de R$20, por exemplo, né? E ela também é mais rápida porque ela precisa acompanhar o processador, beleza? E aí, Professor, na memória... Oi? Ainda sobre esse assunto, o senhor já ouviu falar sobre memória RAM virtual? Já. O senhor Hoje, pode me explicar? a gente está hoje trabalhando muito assim. Quando a gente fala muito de cloud, né, de nuvem, o que acontece hoje em dia? A gente começa a ter essas memórias, e a gente começa a ter não só memória, a gente começa a ter também armazenamento, a gente começa a ter processamento, tudo a nível de nuvem. Então, por exemplo, hoje, que vai ser uma prática que vai ser muito, já é comum, mas não é acessível ainda, sabe? Porque é caro. Mas na área de tecnologia, sempre as coisas começam muito caras e depois começa a ficar um pouco mais acessível. Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tu tem uma empresa que tu tem, vamos lá, 1.000 funcionários, certo? Aí imagina tu ter que comprar 1.000 computadores. Poxa, tu vai dizer assim, cara, eu vou gastar uma nota preta. E desses 1.000 computadores, eu tenho que comprar computadores que tenham excelentes memórias primárias, excelentes processadores, e aí um computador desse hoje é uma fortuna, né? Vamos lá, vamos pegar aqui por baixo um Mac, né? Vai custar aí uma máquina dessa R$10.000, como acontece lá na empresa. A gente precisou comprar agora 10 MacBook, e a gente colocou lá, cada uma R$10.000. Ou seja, a empresa vai gastar R$100.000 lá nesse parque tecnológico, porque vai ter que dar 10 computadores para 10 desenvolvedores lá, sabe? Aí o que acontece? Você não precisaria comprar 10 MacBook, cada uma R$10.000 e gastar R$100.000. Você poderia comprar, por exemplo, 10 computadores de R$2.000, certo? E você ia gastar bem menos. E esse valor que sobrou, o que acontece? Você vai na nuvem e compra na nuvem memória virtual, processador virtual, tá? Armazenamento de banco de dados virtual. E aí o que faz? Você paga por mês, e aí o que acontece? Essas empresas de cloud, né, ela lhe dá um acesso normal, um login e uma senha, você entra com o login e a senha, e quando você entra com o login e a senha, lá você vai ter lá vários computadorzinhos, lá o ícone de vários computadorzinhos com várias configurações. Aí vai ter um íconezinho lá, por exemplo, de MacBook com 8 GB, não sei quanto de memória, não sei quanto de processamento, tal. Aí tu clica em cima dele. E aí abre na tua tela aquele computador, com tudo aquilo. Só que, na verdade, tu está usando o computador lá do servidor da cloud, entendeu? E tu está pagando mensalmente um valor. Então, para você mesmo, você vai precisar só tá na sua frente de um computador bem mais tranquilo, que tem um mínimo de configuração, porque, na verdade, tu vai estar utilizando o computador lá da cloud, que tem todos esses, toda essa parafernália aí bem robusta. E aí você pode até andar com esse seu computadorzinho aí mais baratinho no meio da rua, se alguém roubar e tal. Você não está perdendo um MacBook de R$10.000. Você está perdendo um computador de 2. Entendeu? E outra, esse é o computador que você está usando lá na empresa. Se você chegar na sua casa, entendeu? Que possa, ou na casa de alguém, ou na lan house, você vai, entra lá no site, coloca o seu login e sua senha, e você tem acesso a esse computador robusto da cloud. Então,
Então, você pode estar no mundo inteiro, sem nem precisar levar computador. Você está nas suas férias, não levou computador, foi para uma praia, e aconteceu um problema sério, e aí o seu patrão, seu CEO, seu chefe vai lá e diz, pô, dá uma conectada aí, cara, para quebrar um galho, vai na Lan House, entra lá, você vai ter acesso a todas as informações que vem da cloud. Então, assim, isso é uma coisa que parte do princípio que daqui a pouco a gente não vai estar precisando gastando muito dinheiro com memória, com processador, porque a gente vai estar usando da cloud. Agora, basta que você pague mensalmente por esse serviço, tá? Entendeu aí? Professor, aí nessa ideia, no caso, aí você, por algum motivo, rompe esse contrato e deixa de pagar mensalmente. Você, antes disso, tem como salvar todas as informações que você alimentou no computador? Não, enquanto isso é muito tranquilo. Trabalhar com cloud é muito tranquilo. O que é seu, é seu. Você vai romper o contrato, eles automaticamente, até nas cláusulas lá, que aquelas informações não são deles, tá? São suas. E aí você diz como é que você quer... Então, ótimo. E aí você diz como é que você quer recuperar esses dados, eles dão até um prazo bem bacana para isso. E outra, viu? Todos os dados, quando você coloca lá na cloud, a cloud ela é responsável pela segurança. Se der algum problema, alguma invasão, alguma coisa, ela que responde, até do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Então, assim, se você trabalha, por exemplo, com informações a nível de banco, a nível financeiro, sabe? Hoje em dia todo mundo já migrou para a cloud, porque quem é que vai estar colocando aí, investindo em servidores enormes para guardar informações de saldo, de transferência eletrônica, fundos de investimento, né, e o banco poder ter um ataque cibernético, entender? Roubar aquelas informações e roubar dinheiro, enfim. Então, você contrata essas empresas de cloud aí, americana, chinesa, grandes potências, grandes players que estão no mercado, eles têm, né, uma capacidade muito maior operacional de segurança desses dados, entende? Por isso que eu digo que... Sim, perfeito. Por isso que o futuro é cloud, pô. Então, se você abrir não sei se alguém tem iPhone, tem lá o iCloud, né, do iPhone, que é R$4,90 por mês, e você vai armazenar tudo ali, amigo. E o que acontece? Tudo que tiver ali, se der algum problema, quem está responsável é a Apple. Então, ela tem por obrigação de guardar tudo que você está mandando para lá. Foto dos seus filhos, lá, seu filho nasceu, você engravidou. Aí começa a fazer um book da sua gravidez inteira, seu bebê nasce, você continua ali, daqui a pouco seu bebê tem 18 anos. Então, você vai ter todo o histórico ali, todo fotografado, tudo registrado e ele guardando. Se você fosse guardar isso no seu celular, com o passar do tempo, o celular ele fica velho, você tem que trocar de celular, você perde, você não consegue, muitas vezes, fazer um bom backup, né? Às vezes você faz um backup dentro de vamos dizer assim, de um HD externo, esse HD externo fica velho, né? Você perde, cai água, ele trava, ele enferruja. Então, lá fica muito mais seguro isso aí. Imagina essas informações sensíveis, né, principalmente até do ponto de vista, assim, pessoal, de informações de Estado, né, informações de guerra biológica, guerra nuclear, de armamento, espionagem entre esses países, essas coisas. Isso tudo, entendeu? É uma coisa muito, muito séria, né? E aí o cara não vai estar armazenando essas coisinhas em pendrive, né? E nem em computador de funcionário, né? Então, a nível militar, por exemplo, né, a nível de Estado, o pessoal tem a sua própria cloud e que eles armazenam ali com uma segurança extremamente eficaz, assim, sabe? Que o acesso quase que, praticamente, pouquíssimas pessoas vão ter acesso àquelas informações, ou pouquíssimas pessoas vão ter o direito de ter, por exemplo, a possibilidade de ter acesso, que não é nem ter realmente acesso a ler as informações, mas acesso a entrar, né? Porque uma pessoa pode morrer, né? E aí outra pessoa tem que estar lá sabendo, né? Mas aquela segunda pessoa, até o momento, ela não está liberada para
analisar aqueles dados, ela só tem uma liberação para ser uma segunda pessoa caso necessite. Como dizer assim, o presidente dos Estados Unidos, ele ganha lá uma senha lá, sei lá, que só ele tem, mas o vice-presidente também tem, só que o vice-presidente ele não pode analisar os dados, ele só tem a chancela de, se der algum problema com o presidente, um atentado, aí a partir ele for realmente empossado como um novo presidente, aí ele vai ter acesso à informação mesmo, entendeu? E por aí vai. Voltando para cá, né, a gente falou da memória principal e tem as memórias auxiliares, né, que são as memórias secundárias, né? Que é Ô, professor, tá aparecendo um slide para mim? Não, mas não. O senhor tirou, foi? Epa, peraí, deixa eu ver. Professor, na parte de memória, a memória principal seria a memória RAM e a secundária seria um SSD e um HD, né? Isso, muito bom. Peraí. Eita, foi mesmo, ó. Deixa eu botar de volta. Foi agora, né? Foi? Estão vendo aí? Beleza. Pronto. E a memória secundária pendrive, né, pessoal? HD externo. Então, ela é mais lenta que a principal. O custo dela é bem mais barato. Hoje você compra por 20, 30, 40, 50 reais, né? E ele move os dados entre o computador e o ambiente externo. Ou seja, você tira do computador e bota no pendrivezinho, bota no bolso e leva para onde você quiser. Tá? Tranquilo aí, né? E aqui eu fiz um resumozinho para vocês de memória característica, né? De memória primária e memória secundária. Aí, por exemplo, memória primária, a RAM, memória cache, secundária, HD, SSD, pendrive, cartão de memória. A memória principal, a memória principal ou primária, a velocidade é rápida, a secundária é lenta, a capacidade da primária é menor, a capacidade da secundária é maior, porque tem até os servidores, né? As grandes máquinas gigantes, né, que tem nessas empresas de cloud. A volatilidade, né, dos dados desaparece quando o computador é desligado, na memória principal, na volátil não, você pode guardar no servidor, guardar no pendrive, e as funções da memória principal, armazenamento temporário e rápido dos dados, e ela precisa ser rápida, pessoal, que é justamente por causa disso. O processador, ele não avalia uma instrução uma por uma, então, assim, a memória principal, ela tem que ter esse armazenamento rápido, porque, assim, um dado entra, já sai, para entrar outro, já para sair, porque são uma instrução atrás da outra. Então, tem que entrar nela, ela armazenar e já sair, entendeu? Porque dentro do computador, vamos supor, tu tem uma memória de 8 GB, entendeu? Mas só tem 8, não tem 12, não tem 15, entendeu? Então, chega um momento que enche. Então, por isso que tem que ser rápido. E na memória secundária, o armazenamento é permanente dos dados, né? Armazenou, você pode guardar aí pelo tempo até que esse mecanismo, essa memória secundária, ela sobreviva, né? Eu um dia desse peguei aqui um pendrive meu de músicas, já tinha gravado, ó, há um tempão. Quando eu coloquei, cadê? Nada. Perdi. Entendeu? Agora, se eu tivesse guardado na nuvem, tava lá todas as minhas músicas, né? Mas, coisa que hoje em dia você vai no Spotify da vida e pega lá de boa, entendeu? Mas, por exemplo, se fosse um dado sensível meu, um dado bem importante, eu tinha perdido, né? Se fosse foto de família antiga e tal, de confraternização, onde é que eu ia pegar essas informações novamente? Entende? Então, até o tipo de informação é importante onde você vai armazenar. E a organização dos computadores, né? De dispositivos de entrada e saída, são aquilo que você move os dados entre o computador e o ambiente externo. Então, assim, dispositivos de entrada, aí você tem mouse, você tem leitor de código de barras, você tem câmera, você tem teclado, e os dispositivos de saída, a gente tem o quê? As impressoras, o scanner, o monitor, o fone de ouvido, né? E por aí vai. E aquela pergunta da colega sobre o barramento, está aí a foto que faz a interconexão do sistema, que é o mecanismo que eu vou oferecer a comunicação entre o processador, a memória principal e esses dispositivos de entrada e saída. Então, é esse barramento aí, ó, que faz, quando a gente coloca aí
a memória, quando a gente coloca aí algum dispositivo de entrada e saída, esse barramento branco aí que vai fazer essa comunicação aí dentro da CPU, tá? Entre esses periféricos. Tranquilo? Lá me esqueci qual é o nome que eles chamam, lá na empresa tem essa parte assim do que o TI controlam as coisas, e tem vários desses, eu nunca sabia o que era que significava. Esses slots é onde você vai colocar aí, entendeu? A memória principal, por exemplo, e aí vai fazer essa interconexão dessa memória com a própria CPU, que isso aí que tu tá olhando é a CPU, entendeu? É o processador. Beleza? Beleza. Pronto. E aí a organização daquele mesmo slide que a gente falou no início, né, tá bem mais explicativo aí para vocês. Então a gente tem a unidade de entrada. Dentro da unidade de entrada a gente tem a CPU, que é o cérebro do computador. Dentro da CPU a gente tem a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, que realiza as operações lógicas e aritméticas. A gente tem a UC, que é o que comanda as outras unidades, que é a unidade de controle. A gente tem a memória principal, que armazena os dados e programas necessários para a realização de um trabalho, né, e a gente sabe que é volátil, é rápido. A gente tem a memória auxiliar, que são os pendrives, os servidores, né, HD externo, e a gente tem a unidade de saída, que depois que a CPU ela processa, ela vai lhe dar um resultado lá no fim da linha. E aí, pessoal, eu deixo para vocês, como dever de casa, tá, uma recomendação, quem puder ver, tá, de filme, vejam na medida das suas necessidades, não precisa, pode ver a qualquer momento, hoje, amanhã, daqui a 6 meses, 10 anos, mas vejam esse filme, tá? É o Jogo da Imitação, tá? E aí você pesquisa e responde, qual é o motivo do grande impacto causado pelo computador mostrado no filme? Então, quando vocês estiverem aí, vendo o filme, aí vocês colocam esse slide aí e tentam responder essa pergunta aí para vocês mesmos. Tá certo, galera? Vou deixar aí essa dica para vocês. E aqui tá nossas referências. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, senhor. Por hoje não, né? Tô tranquilo. Por hoje não. Todo mundo colocou o nome lá no WhatsApp completo para a chamada. Vejam aí quem não colocou. Quem já colocou, não coloque de novo, não. Para ficar repetido. Quem não colocou, vai lá no WhatsApp e coloca, porque se precisar da chamada, eu tenho de vocês. Então, você vai deixar o slide disponível? Vou mandar lá pelo WhatsApp. Ok, vou falar lá. Agora é o seguinte, bota logo todo mundo aí, tem um bocado de gente querendo entrar no WhatsApp, aí responde o nome completo, e aí, ou hoje mais tarde, se não amanhã de manhã, lembra, Paulo, joga a aula aí. Aí joga a aula, todo mundo já está no grupo, entendeu? Para todo mundo ter acesso ao mesmo tempo. Fechou? Beleza. Então, pessoal, tranquilo aí. Boa noite para vocês aí. Tome cuidado com essa chuva, tá? Que todo mundo fique bem. E aí a gente vai se falando lá pelo grupo. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Boa noite a todos aí. Um prazer aí conhecê-los.